Caros espectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um nosso programa Olhar o Mundo numa perspectiva missionária. Desejo a todos um bom ano de 2018, que começa neste mês de janeiro, e com ele queremos dar a volta ao mundo em algumas perspectivas missionárias, conhecendo outras realidades, outros ritmos, outras culturas da Igreja, da cultura, da fé, da crença. E para isso nada melhor que ouvirmos pessoas, testemunhos de vida, que já passaram por alguns continentes, alguns países diferentes do nosso. Tudo com o objetivo de enriquecer a nossa fé. Hoje temos presente no nosso programa a Paula Silvestre. Viva Paula Silvestre, bem-vinda ao nosso programa. Sei que é uma leiga empenhada na Igreja, comprometida, com sentido grande missionário e procura viver a sua fé no cotidiano do dia-a-dia e fundamentalmente a partir da sua condição batismal. Pode-nos fazer um bocadinho essa explicação porque é que a nossa dimensão missionária parte precisamente da nossa condição batismal? É exatamente esse o ponto de partida, porque é aí que nós realmente somos mergulhados com Cristo, na relação que une o Pai e o Espírito, e é daí que na missão que é dele nós somos enviados também. Por isso começa nesse dia, nesse minuto, a nossa missão que é dele. Então, se todos os cristãos batizados tivessem esta consciência, evidentemente que a nossa Igreja estava muito mais ativa, muito mais empenhada e muito mais missionária. Certamente. No entanto, com consciência ou sem consciência, essa é a realidade de cada um dos batizados. Sabemos que exerce o ministério, posso assim dizer, de professora. É professora já há alguns anos, numa escola pública, e é um desafio sempre enorme a educação nos dias de hoje. E os professores são sempre chamados também a acompanhar estes novos desafios que são colocados. Pode-nos falar um pouquinho como é que você se sente verdadeiramente missionária neste espaço que é a escola? Posso. É assim, como batizada, enviada na missão que é a missão de Jesus Cristo, e enquanto leiga é exatamente nesse espaço que me ocupa a maior parte das horas do dia, é aí que eu estou em missão. E a missão de ajudar a educar adolescentes e jovens é realmente bastante exigente. Exigente porque muitas vezes somos confrontados com o pouco investimento que alguns fazem, alguns até com o esforço de vir à escola, quando sabemos que noutras partes do mundo e noutras realidades eles têm consciência de que a escola é essencial para que o seu futuro possa ser verdadeiramente mais digno e mais capaz. Por isso, lidar com esta realidade, tendo presente que esta não é a situação que se vive no mundo inteiro e ajudando os nossos alunos a crescer também nessa dimensão, é realmente um desafio bastante ousado. Então poderíamos utilizar a palavra paixão nos dois sentidos. Paixão verdadeiramente como algo que nós gostamos de fazer e que faz parte da nossa vida ativa, cotidiana, mas também paixão um bocado pelas dificuldades, pelo poder de encaixe, pelos desafios hoje na educação. Sim, sim. Os dois termos estão corretos, porque no dia-a-dia confrontamos-nos com os dois. Sei também que a Paula está empenhadíssima no movimento de professores, conhecido por MOMIP, Movimento Missionário de Professores, faz parte da direção. Pode-nos falar um pouquinho sobre este movimento missionário de professores? Posso. O MOMIP apareceu na minha vida de professora só nos últimos anos, nos últimos 6 anos. E antes disso eu já vivia em missão na escola. No entanto, o MOMIP, sendo um movimento missionário, procura alertar e despertar os professores para a dimensão missionária da sua vida de educadores e de cristãos. Por isso, na escola, procura alargar os horizontes aos professores e à comunidade escolar em geral, de que realmente a nossa realidade não é a única realidade nem da educação, nem dos cristãos, por isso somos convidados a fazer aquilo que eu dizia há pouco, um bocadinho atrás, que é olhar para a nossa realidade, mas sabendo que há mais realidades de ensino diferentes e também ajudando os nossos alunos a fazer isso mesmo e a comunidade escolar em geral. Por outro lado, também enquanto professores missionários podemos alargar horizontes, fazer algum intercâmbio, alguma parceria, eventualmente,
com outras realidades, de modo especial nos países onde se fala a língua portuguesa. Sei que esse movimento missionário de professores, uma das matizes que tem no seu programa, nos seus objetivos, é também a questão do voluntariado missionário. Hoje, o voluntariado missionário, e concretamente o voluntariado no sentido ligado a uma dimensão missionária, religiosa, hoje faz-se por muitas maneiras e de muitos modos. E sei que a Paula tem experiências várias neste campo de voluntariado missionário. Se calhar iríamos começar por aquele que foi mais apaixonante na sua vida, que foi a coragem que teve de deixar um ano de Portugal e os seus pais, a sua família, e partir para um país, e aqui vamos olhar o mundo, a partir de Cabo Verde. Aí fez uma experiência de um ano, sem vencimento salarial, e aí trabalhou como voluntária durante um ano missionário. Pode-nos contar um pouquinho essa experiência? Sei que foi uma experiência de coração e que marcou, mas assim, em termos gerais, o que é que mais destaca? É assim, desde muito cedo que eu tinha realmente esse desejo já inscrito no meu coração, o desejo de partir para outra experiência, para outra realidade missionária diferente. E amadureceu durante muitos anos, porque o desafio da missão em Portugal se impunha. No entanto, houve uma altura em que, por acontecimentos vários, que eu acredito serem a ação do Espírito Santo, percebi que era aquele o momento certo de partir. E sendo o momento certo, foi realmente magnífico, desde o primeiro ao último minuto. Foi um desafio, porque quando se fala em disponibilidade para partir para os países onde se fala a língua portuguesa, nós acreditamos que as coisas são mais fáceis. Na prática, a única maneira de eu poder ir foi mesmo de licença sem vencimento, que é realmente um grande desafio, mas sendo essa a única possibilidade, aceitámos o desafio e foi dessa maneira que eu me disponibilizei para ir. Ao dar o meu sim a esse desafio, comigo deram o sim muitas pessoas. E essa é uma das partes bonitas que o voluntariado missionário traz. É que há uma pessoa que parte, mas connosco partem muitos. Por isso nós sentimos verdadeiramente em equipa e em comunhão. E assumindo o meu sim, estavam na retaguarda a família, os colegas da escola, os alunos, toda a comunidade escolar, os amigos, o que realmente nos dá muito mais força do que aquela que nós individualmente temos. Chegar a um sítio desconhecido, chegar a uma realidade desconhecida, ter alunos de outro país, de outro continente, de outra experiência cultural e religiosa, é um desafio. E nos primeiros dias foi um desafio grande, porque eu falava com eles em português ou em francês e eles respondiam em crioulo, que eu, obviamente, não sabia. Para além disso, um dos desafios foi realmente o de ser acolhida por uma comunidade religiosa masculina, intercultural e intergeracional, o que também foi um desafio grande para mim. Eu sou testemunha viva dessa comunidade intergeracional de idades, fazia parte dessa comunidade, com muito gosto a acolhemos, mas apesar das dificuldades iniciais, há coisas que a marcaram muito positivamente a nível de igreja. Sim. Outra igreja, outro ritmo, outra cultura e se calhar uma igreja que tem muito a ensinar-nos aqui a Portugal. Sim, uma igreja que vive a sua fé com muito mais simplicidade, com muito mais espontaneidade, com muito mais alegria, com muito mais sacrifício também, porque as pessoas vinham a pé, vinham de longe para participar nas celebrações eucarísticas e noutros momentos de manifestação da sua fé, o que nos mostra que realmente, às vezes aqui com tanta facilidade, somos tão acomodados e cedemos com tanta facilidade a coisas que supostamente são essenciais na nossa fé e pelas quais devíamos empenhar-nos mais. Olhar o mundo a partir de Cabo Verde, podia-nos contar algo que a marcou assim de coração e que nos quer revelar ou contar-nos? Marcou-me muito, muito o acolhimento de todas as pessoas com quem vivi, desde a comunidade da qual era o superior, até à comunidade local, à comunidade eclesial,
o acolhimento de toda aquela gente que, não me conhecendo de lado nenhum, rapidamente me fizeram sentir em casa e em família. E isso é magnífico, porque nós percebemos que realmente, se os laços do sangue são importantes para fazer de nós família, os laços da fé são ainda mais largos e fazem de pessoas completamente distintas, de raça, de cor, de tudo, fazem dessas pessoas tão diferentes família, irmãos. E isso foi o que eu senti em Cabo Verde. Senti que na casa de cada uma daquelas pessoas eu estava em minha casa. Junto de cada uma daquelas pessoas eu encontrei família. E isso é realmente magnífico, porque nos une e nos corresponsabiliza com os homens do mundo inteiro. Sei que as saudades, quando veio, ficaram marcadas, evidentemente, no seu coração, e por isso já lá voltou 2 vezes depois, não é? Sim. O que é que ele levou a voltar? É assim, depois de um ano letivo em Cabo Verde, sair de lá fez-me chorar mais do que sair de casa para ir para lá. É estranho, mas é a realidade. Sair de lá, vir para cá, fez-me trazer todas aquelas realidades, todas aquelas pessoas, os meus alunos, com vidas sofridas e difíceis, com quem eu tinha partilhado a vida, com quem eu tinha sofrido em conjunto, com quem eu tinha crescido em conjunto, e isso não se vive ou faz de conta, isso ou se vive a sério ou não se vive, e no caso viveu-se a sério. Ora, se isso é a sério, isso marca-nos e marca-nos para sempre, e não se apaga quando a fronteira geográfica muda, isso permanece. Ora, eu regressei a Portugal, mas aqueles todos com quem eu tinha vivido vieram comigo. E muitas vezes acontecia, professora, já nasceu mais um bebê, professora, já aconteceu mais isto, durante o ano letivo. Durante o ano letivo em que eu já estava de novo em Portugal. Ora, felizmente, alguns deles já vão tendo acesso aos meios de comunicação e à internet, o que aproximou bastante as coisas. Por isso, um ano fora de Cabo Verde não foi um ano de separação, não foi um ano de ausência, porque íamos continuando a comunicar e eu ia continuando a ser posta ao corrente das situações que iam acontecendo. Por isso, quando tive a oportunidade de regressar em agosto do ano seguinte, tive a sensação de que tinha saído lá quase na véspera e de que estava de novo a chegar a casa. Eu sei que levou os seus sobrinhos, Em 2014. em 2014, que são adolescentes, hoje já jovens, levou-os com alguma intenção também, deixar-lhes para ajudá-los a ver outra perspectiva, outra realidade, outro mundo e de outra igreja. Certo. Em primeiro lugar, era para os ajudar a reconciliarem-se um bocadinho com a decisão que eu tinha tomado. Porque na altura eles não acharam assim muita graça de ficar um ano inteiro sem mim. Pronto. E eu queria mostrar-lhes que a realidade de lá era uma realidade que justificava o nosso empenho, que justificava o nosso compromisso e que eu tinha tentado dar o meu melhor para minimizar algumas das situações, concretamente na escola onde tinha estado todos os dias. E queria que eles percebessem isso. Sendo adolescentes, queria que eles percebessem também que a realidade não é sempre tão fácil como aquela que eles vivem aqui no dia-a-dia. Essa foi a primeira intenção e acho que sim, que eles entraram no esquema e no projeto e estiveram à altura, dando também a sua colaboração. Lembro-me de termos ido à escola de Mato Correia fazer atividades com os miúdos e eles lá estiveram os dois também a dar o seu melhor. Inicialmente íamos fazer um dia de atividades, que era o que estava programado, mas o professor e os miúdos pediram muito que fizéssemos um segundo dia de atividades. E nesse segundo dia de atividades era o dia em que a Joana fazia 15 anos. E o nosso objetivo para esse dia eram diferentes. Eu disse-lhe, olha, temos agora 2 escolhas possíveis. Ou vamos assinalar os teus anos como tínhamos combinado, ou fazemos isso só mais à noite e vimos fazer atividades como eles nos pedem. O que é que fazemos? E fomos fazer atividades com os miúdos o dia todo e foi, de certeza, um dia de aniversário bastante diferente e muito mais especial que os outros todos. Caros espectadores, há uma curiosidade da vida da professora Paula que não parou por esta experiência de Cabo Verde. É interessante que durante as suas férias tem aproveitado para ir um bocadinho mais além
para conhecer este mundo. Outro país que foi visitado pela professora Paula numa das férias foi a Guiné-Bissau. Professora Paula, pode-nos contar um pouquinho a sua ida à Guiné-Bissau, que é um país que nós conhecemos pelas imensas dificuldades, mas também um país que pode ser olhado noutra perspectiva. Eu, desde criança, sempre ouvi falar da Guiné-Bissau em casa, porque o meu pai, depois de cumprir o serviço militar obrigatório em Portugal, foi obrigado a ir para a Guiné-Bissau logo nos primeiros tempos. E eu sempre ouvi falar da Guiné, cresci a ouvir falar da Guiné. Por isso, em 2013, quando surgiu a possibilidade de passar o mês de agosto na Guiné-Bissau, foi um grande desafio para mim, por ser um país com o qual eu também me identificava bastante. Foi uma experiência diferente da de Cabo Verde, para já por ser menos tempo. Por outro lado, porque se em Cabo Verde, na missão, sempre tínhamos o suficiente para poder ajudar todas as realidades que encontrávamos e que vinham ao encontro pedindo ajuda, na Guiné eu encontrei um país que em várias realidades tinha menos do que o suficiente para poder ajudar aqueles que precisavam de ajuda. E não ter o suficiente para ajudar aqueles que precisam de ajuda incomoda-nos e preocupa-nos muito. Deixa-nos inconformados, deixa-nos insatisfeitos, no entanto, faz-nos lutar com aquilo que é possível. E lembro-me das palavras sábias da irmã Madalena, que dizia muitas vezes: tem, cá tem, cá tem. Cá Tem, não tem, não tem. E vivemos, quer tenhamos para ajudar, quer não tenhamos, estamos. E estando, damos o nosso melhor, tornamos possível o amor de Deus no meio daquelas realidades que às vezes não têm muito mais. Sabemos também que ultimamente, 2016, vai fazer agora 2 anos, que teve mais um projeto onde também teve vontade de inserir. O projeto Abraçar a Missão 2016, que a levou até Angola. Mais uma perspectiva de olhar o mundo, Angola, um país bem conhecido por nós, e onde fez também uma experiência de inserção durante um mês ao sul de Angola, no Lubango, concretamente na missão missionária do Espírito Santo no Moinho. Pode-nos contar um pouquinho essa última sua experiência missionária além fronteiras? Esta experiência de abraçar a missão no Moinho foi um bocadinho diferente das anteriores, porque foi preparada para um grupo de inicialmente 15 pessoas, depois 14 pessoas, e preparar um projeto em conjunto tem outros desafios e outras exigências. No entanto, teve uma coisa muito bonita, que foi o tornar possível, pela primeira vez, tornar possível um projeto missionário conjunto para a LIAM, para o MOMIP, com os missionários do Espírito Santo em Portugal e em Angola. Estar um ano inteiro a preparar o projeto foi um desafio, concebê-lo de acordo com as necessidades daqueles que estavam no Moinho e com os pedidos que eles faziam de intervenção em algumas das áreas prioritárias, conceber esse projeto, dar o nosso melhor na preparação, na organização, na angariação de materiais e de fundos e depois dispormos-nos a gastar as férias, que nos fazem sempre falta para descansar um bocadinho, disponibilizar-nos para darmos mais uma vez o nosso melhor, partindo para uma realidade diferente a todos os níveis, desde o clima a todos os níveis. Foi um desafio grande, terminar o ano letivo escolar e estar já a preparar o projeto para implementar no Moinho. Foi interessante, muito interessante. Em termos de clima e de condições foi magnífico, porque sendo agosto e sendo Angola, estando em África o clima era muito favorável, excelente. Excelente ser um país com tanta água, excelente ser um país onde os mosquitos também nessa altura estavam mais ou menos de férias naquele ponto em que nos encontrávamos. Um país acolhedor, gente simples e acolhedora, gente sofrida, mas gente capaz de nos reconhecer, como nos outros sítios por onde eu tinha passado, como irmãos na fé. Mais uma vez, essa experiência de que, qualquer que seja o ponto geográfico em que nos encontramos, aquilo que faz de nós verdadeiramente irmãos é a nossa fé. Professora Paula, podíamos estar aqui uma tarde inteira a conversar,
mas o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua partilha. Caros espectadores, vamos então aproveitar, olhar este mundo em perspectivas diferentes e vamos encontrar para a próxima semana com outro olhar, com outra maneira de ver este mundo. Muito obrigado a todos que nos seguiram.